Uma análise dos 12 raios. Primeiro raio, da vontade ou do poder. O primeiro raio é uma energia de vontade, de poder e de impulso. Ele está relacionado com a vitalidade, com a iniciativa, com o ímpeto. Ele destrói o antigo e abre caminho para o novo. Trata-se de uma energia muito dinâmica. Sua cor é o vermelho. Os que estão nesse raio têm um forte poder pessoal que pode ser usado tanto para o bem como para o mal. As pessoas do primeiro raio estarão sempre na frente de qualquer linha de trabalho. Elas se destacarão em suas profissões. Elas nascem líderes. As pessoas do primeiro raio que não são moderadas pelo amor-sabedoria do segundo raio podem ser extremamente cruéis e duras. As obras literárias das pessoas do primeiro raio podem ser sólidas e vigorosas, mas em geral elas dão pouca importância ao estilo ou ao acabamento de seus trabalhos. Lutero, Carlyle e Walt Whitman podem ser exemplos desse tipo de pessoa. Sua busca do caminho espiritual se faz por meio da pura força de vontade. As pessoas do primeiro raio são excelentes comandantes e chefes. Como exemplos, temos Napoleão, Winston Churchill, General George Patton, General Douglas MacArthur, Indira Gandhi e Cristóvão Colombo. É conhecido como Saint-Germain. Muitos destaques esportivos pertencem a esse tipo. Normalmente, depois da investida do primeiro raio, os demais raios assumem o controle. Num certo sentido, o primeiro raio está ligado à energia de Áries. A pessoa do primeiro raio inicia os projetos, mas logo em seguida se dedica a outros afazeres. O primeiro raio é de grande ajuda quando a pessoa está sufocada pelas suas emoções. Ela pode usar a energia da vontade para livrar-se delas. O uso de roupas vermelhas pode sintonizar a pessoa com essa energia. Esse é um raio muito forte, que deve ser usado com cuidado e na medida certa. A maioria das pessoas precisa invocar muito menos esse primeiro raio do que os demais. A cor vermelha intensifica todas as condições já existentes. O primeiro raio cria um efeito quase instantâneo. Uma pequena quantidade em geral é o que basta. As manifestações negativas do primeiro raio podem ser vistas, por exemplo, nas guerras que são deflagradas no planeta. O primeiro e o segundo raios formam uma boa dupla para debater essas manifestações negativas. Uma pessoa com uma mente de primeiro raio se concentra definida e intensamente. Um corpo emocional de primeiro raio é muito forte, com reações emotivas intensas. Um corpo do primeiro raio tende a ser alto, musculoso e entroncado, superando qualquer obstáculo. Frequentemente, militares e policiais são do primeiro raio. Uma pessoa com esse corpo pode ser um excelente jogador de futebol americano. Uma personalidade de primeiro raio pode ser um tanto ríspida. Outras pessoas famosas do primeiro raio são Hércules, Rama, Mao Tse-tung, Abraham Lincoln, Janet McClure, fundadora da Fundação Tibetana. As virtudes especiais do primeiro raio são a força, a coragem, a firmeza, a veracidade, o destemor, uma liderança forte, a capacidade de apreender grandes questões com mente aberta e a habilidade de dirigir pessoas. Os vícios desse raio são o orgulho, a ambição, a teimosia, a severidade, a arrogância, o desejo de controlar os outros, a obstinação e a cólera. As virtudes a serem adquiridas são a ternura, a humildade, a simpatia, a tolerância e a paciência. O segundo raio, do amor, sabedoria. Esse raio representa a qualidade divina do amor e do anseio pelo conhecimento puro e pela verdade absoluta. Sua cor é o azul escuro intenso. As pessoas desse raio são amorosas, tolerantes, atenciosas, amistosas e responsáveis.
A alma do segundo raio é geralmente um professor ou talvez um arquiteto, por causa da grande capacidade conceitual deste raio. Esse tipo de pessoa tem muito tato e uma aguçada percepção, podendo se tornar um excelente embaixador, um professor ou diretor de faculdade. Além disso, ela tem a habilidade de mostrar às pessoas as coisas como elas são e de fazê-las adotar seu ponto de vista. A pessoa desse raio pode ser um excelente artista, desde que se proponha a ensinar arte, pois ela é intuitiva e não é preceptada nem impulsiva. Ela pode ser um pouco lenta no agir. A busca do caminho se faz por meio do estudo rigoroso e diligente dos ensinamentos, até que eles se tornem uma parte tão integrante da pessoa que deixam de ser apenas conhecimento intelectual e se transformam em norma de vida espiritual. Uma mente do segundo raio pode ser muito receptiva, embora não seja comum. Um tipo emocional do segundo raio pode ser muito tranquilo, estável e maduro. Um tipo físico do segundo raio é incomum, embora aumentem as encarnações desse tipo no futuro. Esses tipos de corpos físicos geralmente são baixos e de compleição delicada. Eles são refinados e sensíveis. Cada tipo de raio tem um aspecto superior e um inferior. A pessoa do tipo inferior, do segundo raio, tentará obter conhecimento para propósitos egoístas e não para o serviço altruísta da humanidade. O eu inferior leva à desconfiança, à frieza e à dureza. Muitas vezes ela se deixa absorver excessivamente pelos estudos e menospreza as limitações mentais dos outros. Suas virtudes especiais são a calma, a força, a paciência, a resistência, o amor à verdade, a fidelidade, a intuição, uma inteligência lúcida e um temperamento sereno. As virtudes a adquirir são o amor, a compaixão, o altruísmo e a energia. Deve-se lembrar também que todas as almas encarnadas neste planeta têm relação com o segundo raio, porque vivemos num sistema solar de segundo raio, pois é nesse raio que Hélio, nosso logo solar, atua. Outros sistemas solares estão em raios diferentes. Todos os outros raios são sub-raios desse grande segundo raio cósmico. O Senhor Maitreya e o Buda são ambos do segundo raio, ao qual pertencem os grandes mestres do mundo. Djalkul é um mestre do segundo raio, como seu mestre, o mestre Kutumi.